Eu creio que o Espírito Santo, ele quer fazer isso hoje com você, aqui e agora. Tirar você desse campo minado, tirar você desse lugar fechado que te procrastina, que te deixa triste, que te deixa abatido, que qualquer coisinha você se isola, sofre, você se torna um vaso trincado. Um vaso trincado, ele pode até se encher, mas ele se derrama fácil. Aquela palavra boa que Deus dá, de repente sai. Sabe aquela pessoa que vai para o culto, que ouve a palavra de Deus na igreja, mas quando sai, já está murmurando, já está falando mal do outro, já perdeu tudo que adquiriu no culto. No culto, e recebeu, e cantou, e adorou, e pulou, e saltou, mas quando saiu dali do culto, perdeu toda a essência, foi perdendo por causa que abriu a boca para fazer algo que não devia, não cuidou do que recebeu. E o Senhor diz que nós somos um vaso. Então, se nós somos um vaso, nós temos que cuidar do que nós recebemos. Nós somos um recipiente, o que nós recebemos é puro, é um azeite. É um azeite caríssimo, porque foi pago com alto preço, preço de sangue na cruz. Então, nós temos que cuidar e zelar da nossa salvação, zelar da nossa vida espiritual. Então, você que não tinha cuidado com a sua vida espiritual, que reflete no seu corpo, reflete na sua vida, no seu trabalho. Tem muitas pessoas que estão com projetos travados, porque estão presos nesse campo espiritual da ansiedade espiritual, onde quer, mas nada alcança. Eu quero, mas nada faço. Eu quero, mas fica parado. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, mas nunca alcança. Está bloqueado, está preso. Está como processo lá na mão do juiz, lá no fundo. Mas o nosso Deus, ele é bondoso. E ele vem com essa palavra que alegra o nosso coração e vai colocando o nosso processo que está lá no final, ele coloca em cima, ele nos honra. O Senhor está dando honra para alguém aqui nessa tarde. O Senhor está dando honra, porque eu estou lembrando aqui da passagem que eu estava lendo de manhã, de Isaías, se eu não me engano, capítulo 35 a 36, que fala de Ezequias e o rei da Síria, que mandou cartas para os servos do rei Ezequias, dizendo que ia destruir, que se preparasse para destruir. E se foi soberbo, foi arrogante, mandando aquela carta, aquele bilhete para o rei. E quando os servos pegaram aquele bilhete, o que eles fizeram? Entraram no processo de humilhação, rasgaram suas vestes, foram para o rei apresentar, e o rei fez o quê? Ele subiu à casa do Senhor. E o que ele fez? Ele apresentou aquele absurdo, aquele xingamento, aquele insulto, aquela provocação escrita. Entregou na casa do Senhor. Entregou ao Senhor e disse: olha o que o rei da Síria está falando. Tu és um Deus vivo, mostra que tu és um Deus vivo, para que todos saibam que tu és o Deus vivo, que tu és o Deus de Israel. Ele rogou ali pela soberania de Deus, ele rogou ali pela glória de Deus, ele não estava rogando
pela situação dele de rei, porque eu vou ser destituído de rei, porque vão tirar minha posição de rei, porque vão fazer nós cativos e eu vou perder a posição aqui, o meu povo vai sofrer. Não, não era somente isso, mas eles estavam fazendo questão do nome de Deus, porque aquele rei da Síria foi soberbo e arrogante. E o que o Senhor fez? Deixar comigo. É o que o Senhor está falando nessa tarde para você. Deixa comigo. Não te preocupa. Não te preocupa, mulher. Deixa comigo. Eu vou tomar essa causa em minhas mãos. Aí o que o Senhor fez? Aquele povo lutou? Não. Apenas aguardou. É o que o Senhor está dizendo. Aguarda. Aquieta o teu coração. Descansa em mim. Aí o que ele fez? Enviou um anjo. Foi um anjo da parte do Senhor. Durante a noite, matou todo o exército da Síria. Como o Senhor falou através do profeta Isaías, para aquele rei da Síria, aconteceu. Ele profetizou através de Isaías que o rei fugiria, não enxergaria até lá, e foi o que aconteceu. O rei, quando viu que o anjo do Senhor tinha já matado 185, porque de manhã todos estavam lá, só os cadáveres. 185.000 do povo da Síria morto, aqueles soldados guerreiros fortes, valentes, cheios de carros, que ele contava com o arsenal de guerra deles. Todos foram destruídos pelo anjo do Senhor. Então o Senhor ordena o seu anjo para te livrar. O Senhor ordena o seu anjo para te dar a vitória, mulher e homem de Deus. O Senhor ordena. Shalom, boa tarde a todos que estão entrando. É o de mídia, né? Amém? Então ali você pode perceber a mão do Senhor. Por isso que Mateus 11 ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e suave de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. E encontrarei descanso para vossas almas. Gente, vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindos, Cleima, Matheus. Vocês que ainda não são inscritos, meu canal do YouTube, dê uma olhadinha depois lá. Já se inscreve, tá bom? Que eu tenho poucos inscritos lá, já se inscreve. E já deixa o seu like, comentário aqui também. Já deixa também seu pedido, que daqui a pouco eu vou estar fazendo uma oração de guerra para você sair de toda a ansiedade espiritual e receber o seu milagre. Amém? Coloca nos comentários aí se vocês estão sendo edificados por essa mensagem da parte de Deus para a sua vida. Aí o que diz mais? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o que Deus fez naquela situação, gente. Ele mandou um anjo e foi lá e matou, exterminou 185.000. Sabe, eu lembrei agora de uma outra história. Porque eu vou falando, eu vou lembrando de algumas histórias que eu já li na Bíblia. E eu lembrei de uma história que, não me engano se foi Josué, que estava numa peleja. E então o Senhor fez pedra cair sobre aquele povo. Olha, uma pedra rolaram e mataram aqueles soldados, uma boa parte deles. Não precisou os soldados, a mão do povo de Israel lutar. Sabe, ele dá o livramento, ele sabe a quantidade que tinham, que o outro povo era maior em número.
Então, o Senhor te conhece, Ele sabe a tua dor, Ele sabe o que você está passando, Ele vai te dar o livramento. Você tem que confiar. Você tem que se apegar. Confia em Deus, porque Ele diz que o seu fardo é leve, seu jugo é suave. Perceba que Jesus não está dizendo que a vida não terá fardos, não. Ele está dizendo que o fardo com ele é leve, com ele. Presta atenção, é com ele, não é sem ele. É por isso que eu gosto num corinho que até as crianças cantam muito. Sem Jesus não dá. Realmente, sem Jesus não dá. Não dá, não tem alegria sem Jesus. Não tem vida de abundância sem Jesus. Não tem prosperidade verdadeira sem Jesus. Não tem riqueza que vale a pena sem Jesus. O que é alegria passageira? Entrar nesses jogos do tigrinho aí, ganhar algum dinheiro e depois ficar preso no vício do tigrinho e você perde família, perde casa, perde até a roupa do seu corpo. Que alegria é essa? Que riqueza é essa? É sem Jesus. Jesus ensina você a confiar e a trabalhar. O seu próprio suor, você alcança as suas bênçãos, suas dádivas. Aqui na Terra é bíblico, nós temos que nos esforçar, trabalhar, colocar nossa energia naquele trabalho, naquele projeto e nós prosperarmos a partir daquilo e não numa coisa que não é nossa, numa coisa que é dinheiro fácil, numa coisa que é fútil. Se eu estou falando com alguém aqui, ele está dizendo que quando o fardo é dele, é leve. Quando é nosso, se torna insuportável. Quando você quer fazer com a sua própria força, com a sua própria mão, se torna insuportável, gente. Você não consegue sozinha. Não consegue. O problema é que muitas de nós seguramos a mala pesada e ainda nós queremos pedir que Deus venha empurrar no caminho. Mas a gente não larga a mala. Aí se torna insuportável, se torna difícil. Você querer que Deus haja, mas você ainda está carregando peso. Você ainda está ali segurando a sua bagagem. E a sua bagagem você tem que lançar aos pés do Senhor. Lançar aos pés do Senhor. Toma a tua cruz e siga-me. Boa tarde, Alex Fernandes Aparecido. Muito boa tarde. Shalom. Aleluia. Mas ele diz, olha, entrega, entrega, entrega. Entrega essa mala, entrega essa bagagem, entrega essa dor, entrega esse problema, entrega essa ansiedade, entrega isso que você não está conseguindo, essa dúvida. Porque o grande problema do ser humano, nossos problemas são por causa de dúvidas. Nós temos muitas dúvidas, e essas dúvidas nos assolam, essas dúvidas nos perturbam, essas dúvidas não deixam a gente ali ficar no caminho certo. Não deixam. E nós temos que ter confiança e entregar. Ele diz: coloca aqui, eu carrego para você. Olha o que diz Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. Aleluia. Então, o Senhor, ele é perfeito. Ele é perfeito, ele é bondoso, ele é tremendo. Aqui Deus não promete a ausência de problema, mas a presença constante dele.
Isso faz toda a diferença. Tem gente que está correndo atrás de unção, mas nós temos que correr além de unção, é a presença. A presença é tudo. No deserto, o povo reclamava, tinha medo e se desesperava quando estava faltando. Quando faltou o alimento, eles disseram: Ah, mas lá no Egito nós tínhamos cebola, nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo, e agora tu nos trouxeste para esse deserto para nós morrermos aqui? Tem muita gente que está pensando que vai morrer nessa dor, nesse problema, nessa ansiedade. Mas aí Deus vem com uma solução. Deus vem com a sua mão poderosa. Ele não quer apenas curar você, viu? Ele não quer apenas curar você fisicamente dessa enfermidade, dessa dor, não. Ele quer arrancar essa ansiedade da sua alma. Ele quer te trazer para um lugar de refrigério, de descanso nele. Quando você se posiciona nesse lugar de quietude, você vai alcançar o que Deus tem para ti. Moisés tem um exemplo lindo, que ele estava ali no processo, estava vivendo o projeto de Deus na vida dele, mas ele já estava sobrecarregado. E alguém de fora olhou e viu isso, que foi o seu sogro, e aquele sogro foi tão usado por Deus para Moisés, mesmo Moisés ouvindo a voz de Deus face a face, Deus usou o seu sogro tão pertinho para chegar com ele e dar um conselho que mudou a vida de Moisés. Tirou um fardo dele que ele carregava sozinho, de estar julgando aquele povo ali que era inúmeras causas. Sabe o que o Senhor fala para nós nessa tarde? Que nós temos que ter uma confiança tão grande no Senhor que Ele vai usar pessoas do seu lado para te dar um conselho que vai te salvar. Um conselho que é o que Ele quer para você. O que Ele quer para você não tem que ficar só com você. Olha aí o grande mistério. Moisés orou, impartiu sobre aqueles homens, e eles foram cheios do Espírito de Deus e também passaram a julgar as pessoas. E o fardo de Moisés se tornou mais leve. Então, coisas mais pesadas é que vinham para Moisés, não era tudo. Então, eles conseguiam resolver muitas coisas sem ter que ir lá com Moisés. Isso mostra a soberania de Deus, que ele, o que ele nos concede, nós temos que ter a humildade de ouvir um vaso que ele vai usar do nosso lado e dizer o que nós temos que fazer. E é essa boa palavra que eu estou te trazendo aqui nesta hora, nessa tarde, para a sua vida. Através desse humilde vaso aqui, que não tem doutorado ainda, que está se especificando, se especializando, aliás, se especializando ainda mais. Mas ele está usando. E você recebendo essa palavra, esse conselho de sabedoria da Bíblia Sagrada, você vai colocar em prática e vai começar a sair da ansiedade espiritual. Então, a cura vai chegar para você. Olha o que eu já te falei. Lembra aí do todo o processo que eu já te falei. Além de orar, ler a Bíblia, jejuar, que é primordial na sua vida. Você confiar,
Você, primeiro, você expor, que foi o que eu falei, você colocar para fora, você confiar e ouvir a voz de Deus, porque ele diz várias vezes que ele está contigo. Então você confia, confia mesmo. E a outra é você receber os conselhos de pessoas que estão ao seu lado para te ajudar. Receba a ajuda que Deus está colocando ao seu lado, de pessoas que estão trazendo mensagens edificantes para a tua vida, de pessoas que estão segurando na tua mão para te tirar desse campo minado. Deus usa pessoas para dizer: peraí, você está recebendo tudo isso do Senhor, compartilha isso. Compartilha esse amor. Não é só para você a palavra da vida eterna. Tem várias pessoas aí que estão se perguntando como é que eu vou ganhar almas para o Senhor se eu sou tão tímido, tão preso, tão calado, tão eu não sei falar. Está como Moisés, eu não sei falar. E o Senhor usa Arão, coloca Arão na vida de Moisés ali, que é o seu irmão, e diz: eu vou então usar teu irmão, sim, você quer, eu uso, sabe? É só você expor para o Senhor que Ele vai te ajudar e colocar pessoas na sua vida para te ajudar. Então, é esse o terceiro segredo, que é você receber ajuda. Você tem que abrir a sua mente para receber a ajuda, o conselho. Mas é o conselho sábio, o conselho que vem da parte de Deus, o conselho da palavra, o conselho que está te trazendo vida, que está alegrando o seu coração, que está tirando um fardo do seu coração. Amém? Aí então você vai conseguir caminhar. Então reflita nessa tarde, qual é o peso que está drenando sua força hoje? Qual é o peso? Qual é o medo que não te deixa dormir? Eu quero te convidar a fazer o mesmo que Moisés, subir ao monte da oração e entregar. Entrega. Eu vou te dar 3 passos para começar. Primeiro, identifique o fardo, que é expor, né? Diga a Deus o que está pesando. Nomeie a ansiedade. Sim, tem nome. A ansiedade espiritual tem nome. É o cansaço, são as palavras duras, é a dependência emocional, é a ferida da alma, da tristeza. Você tem que expor o que você está sentindo, não ter medo nem vergonha do que você está sentindo, mas falar para Deus, seja o que for. Então, você visualize a entrega, você entregando esse fardo para Jesus. Imagine você colocando essa carga aos pés de Jesus, ao pé da cruz. Substitua pelo descanso. Você entrega o seu peso e recebe o fardo de Deus que é suave e leve. Aí você preenche a sua mente com o quê? O fardo que é suave. E qual é esse fardo do Senhor? É seguir o manual da sua vida, a regra de fé infalível que não falha, que é atemporal, serve tanto o Velho Testamento quanto o Novo, e o Espírito Santo vai te modelar, te falar o que ele quer ali naquele momento, mesmo sendo uma história ele do passado, ele te revela o que ele quer para hoje, como eu já tenho falado, que Deus tem falado com pessoas aqui. Tem pessoas que não conseguem receber conselho de ninguém. É autossuficiente. Não seja autossuficiente. A soberba, ela procede à ruína. Então, por isso que o Senhor adverte em Provérbios vários versículos sobre a soberba. Ele abomina a soberba.
Satanás foi soberbo, foi orgulhoso, por isso foi destituído do que ele era. Ele era um anjo de luz. E ele perdeu tudo. Perdeu a dignidade, perdeu o lugar e a posição no céu. Tem poderes, sim, tem, mas esses poderes não são maiores que o nosso Deus tem. São poderes que o Senhor deu e não poderia tirar.